No livro de Números, no capítulo 13, no versículo 27, a palavra fala o seguinte: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então Deus manda dizer para você que tudo que ele tem feito em você, tudo que ele tem permitido na sua história é para te trazer crescimento e evolução, amadurecimento, moldar o seu caráter. Então ele vai te preparando para que você venha viver coisas maiores com ele. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai te ensinar a negociar, a falar, ele vai te dar sabedoria diante de algumas situações que ele vai fazer você viver, para que você venha entrar na terra que ele quer que você entre, onde emana leite e mel. Então, para que você venha comer do melhor dessa terra, você tem que passar por um processo, muitas vezes, de crescimento com Deus. É um processo doloroso. Então, tudo que você tem vivido até agora é uma preparação para novas conexões, novos negócios, que você vai viver por esses dias. Então, você vai acalmar em Deus. Não tem nada errado nesse processo. É que o jeito de Deus trabalhar é diferente. Então, a gente não pode analisar a maneira como o sistema, né, como a sociedade faz, com a maneira como a espiritualidade trabalha. Então, o jeito de Deus, muitas vezes, fazer com que a gente desenvolva ou descubra os dons que a gente tem é espremendo a gente. Então, ele põe a gente na moenda mesmo. Então, dentro desse processo da moenda que você tem vivido, é uma preparação para que você venha fazer algumas negociações que Deus te dará toda uma sabedoria para você fazer. Então, se prepara para o que está por vir. Tá? Deus vai preparar novos negócios para você, Deus vai abrir caminho, ele vai criar novas conexões, ele vai te dar visão. Então você vai confiar em Deus nesse sentido. Então Deus faz muito isso conosco. Ele nos espreme para na hora que ele vier com as novas conexões, quando ele vier com as portas abertas, a gente saber lidar com aquilo. Senão você fica sempre com aquelas manias que você criou lá atrás, que te limitam, né? Então você aprendeu um jeito de negociar com alguém e você fica naquele processo. E Deus está querendo te ensinar uma maneira diferente de ver as coisas, de negociar as coisas. Então você tem que ter uma mente aberta para você poder fazer negócios novos. As coisas estão mudando, está tudo em movimento o tempo todo. Então ele vai colocar a gente muitas vezes em processo para que a gente venha expandir a nossa mente. Para que você possa ter entendimento de novos caminhos, de outras situações. Para que você venha entrar dentro de um cenário novo que ele quer te colocar. Então não tem nada errado com o seu processo. Tá? Tudo é aprendizado, irmãos. Tem hora que a gente vai por amor, tem hora que a gente vai pela dor, tem hora que Deus fecha a porta, abre porta. No final, a gente chega no propósito dele. Você está disposto a viver o que Deus tem para você? Então você vai ficar à disposição dele. Uma vez que você está na dispensação de Deus, ele vai fazer do seu cenário o que ele quiser. Então vai ter situações que vai deixar o coração da gente oprimido. Vai dar uma angústia. Tem hora que você vai se sentir impotente, que é para você exercer sua fé e depender dele. Mas chega um determinado momento que quando você está preparado, equilibrado, que ele vê que você tem capacidade para poder desenvolver o que ele quer que você desenvolva, ele vai lá e expande você. Foi o que ele fez com José. José foi para a prisão, trabalhou em pedreira, foi acusado de estupro, comeu o pão que o diabo amassou na época. Deus estava no controle de tudo, mas né, o inferno se irandou no cenário. E Deus foi permitindo muitas dificuldades. Para quê? Para que ele viesse aprender dentro da dificuldade, administrar, ter paciência, saber falar. Ele estava num país totalmente oposto do dele, uma língua diferente. Então ele aprendeu uma outra língua, os costumes, só que ele não se corrompeu, né? Por mais difícil que fosse o processo, por mais que eles idolatrassem vários deuses, ele nunca abriu mão da vida que ele tinha com Deus. Então, dentro da nossa fidelidade, Deus faz maravilha no nosso cenário. E é o que ele vai fazer com você agora. Então, tudo que você está fazendo e que você talvez fale, nossa, eu estou fazendo tanto, não estou prosperando, estou aguardando tanto, está tudo dando errado. Na verdade, Deus está te espremendo, ao mesmo tempo fazendo a sua mente expandir para outras situações, para que você venha ter outras visões e que você venha enxergar outras possibilidades. Então, Deus precisa tirar, sabe, aquilo que foi ensinado para a gente desde pequeno. Então, às vezes eles ensinam, os pais ensinam, alguém da família ensina, ou você conviveu com pessoas, né, com anciãos aí ao longo da sua história, que te ensinou uma maneira de fazer as coisas. E Deus quer te mostrar uma maneira nova. Aí você fica com aquela crença limitante, sabe? Não, mas meu avô fazia assim, minha avó fazia assim, minha mãe agia desse jeito, meu pai age desse jeito. E Deus querendo expandir sua mente. Então, para que José se tornasse o administrador que Deus queria que ele fosse, tinha que sair das garras de Jacó. Porque Jacó queria ensinar a José
a administração que ele sabia. Só que a administração que Deus tinha para José era muito maior do que do pai, né? Do que de Jacó. Então tinha que expandir a mente. Como que ele ia ficar lá vivendo com Jacó, limitado àquela administração? O negócio ali com Deus naquele momento não era com Jacó, era com José. Então, para que Deus desse uma expansão e ensinasse outras coisas para José, para colocar ele num cargo que nem existia na época, era de governador, precisava tirar, afastar do pai, afastar dos irmãos, para que ele viesse ver um outro tipo de administração e a mente abrir. Então tem hora que a gente precisa deixar Deus agir, para nossa mente expandir. Então você fica com a mente sempre pequenininha, fazendo sempre as mesmas coisas, vivendo sempre do mesmo jeito. E Deus quer expandir a gente. Tá? Então não tem nada errado com o seu cenário. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Na hora que você for orar, você fala assim: Senhor, eis-me aqui. Estou à sua disposição. Que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. Que o Senhor expanda a minha mente. Que o Senhor me dê conhecimento. Que o Senhor me dê visão de águia. Aí Deus vai te instruir, vai te ajudar. E aí você vai começar a ter ideias, inovações, e o Espírito Santo vai te conduzindo nesse sentido. Tá? Então não fique retraído no cenário, proibindo Deus de expandir você. Que a maioria das pessoas fazem isso. Tem tanto medo do novo, tem tanto medo daquilo que Deus tem, sabe? Não deixa Deus agir. E a pessoa passa a vida inteira vivendo as mesmas coisas. Perde inúmeras oportunidades, se auto-sabota. Porque não deixa Deus agir, não deixa Deus trabalhar, tem medo do novo. Enquanto você ficar com medo do novo, você vai ficar aí no velho, catando milho. E Deus querendo te dar um milharal e você catando milho. Que nem galinha, né? Então, Deus vê você como águia. Então, você tem que deixar Deus expandir sua mente. Tá? Então, toma posse dessa palavra. Não tem nada errado com o seu cenário. Mas Deus está preparando você para você ser um José da vida. Você já foi Jacó até aqui. Então, esquece o Jacó que você foi. Agora você vai ser José. Tá? Um cargo que Deus vai criar para te colocar. Não sei o que ele vai fazer no seu cenário, mas ele vai te expandir. E você tem que deixar Deus agir na sua história. Deixa Deus expandir sua mente. Quando nós temos uma mente criativa, nós temos que deixar Deus trabalhar. O Espírito Santo dá criatividade pra gente. Então, quando você tem uma mente muito criativa, uma mente que produz, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em você. São essas mentes criativas que se tornam brilhantes e que conseguem desenvolver. Uma mente que não tem criação nenhuma, passa a vida inteira imitando os outros. Passa a vida inteira copiando os outros. Não sabe criar nada, não tem criatividade. Deus conhece a mente das pessoas. Deus conhece minha mente, conhece a sua. Deus sabe quem tem criatividade e quem não tem. Nós somos a criação dele. Ninguém engana o Criador. Ninguém confunde. O homem se confunde. Mas nós, sabe, entre nós nos confundimos. Mas nós não confundimos Deus. Deus, ele conhece. Tá? Então deixa Deus trabalhar. Ele te deu uma mente brilhante, você é extremamente inteligente. E você precisa deixar Deus expandir. Então não tem nada errado com o seu cenário. É só você abrir a sua mente para a espiritualidade e deixar Deus agir. Tudo começa lá primeiro, depois materializa aqui. Tá? Toma posse dessa vitória. Deixa Deus te dar sabedoria. E não limite o trabalhar de Deus. Que Deus te abençoe.